Fala pessoal, deu uma pausa naquele vídeo. Na verdade eu dei um stop nele, né? Voltei aqui de novo para gravar. Vou mostrar aqui para vocês algumas informações das análises que eu fiz de manhã, postei aí para vocês. Então aqui, ó, aqui a gente está falando do Eurodólar M15. Esse Eurodólar aqui foi cantado pela manhã. Se vocês olharem aí, eu cantei pela manhã esse aqui, ó, primeiro alvo alcançado, segundo alvo tá aí batido. Então você vê que tem duas possibilidades de você bater take, tanto no primeiro alvo quanto no segundo alvo. Igual eu já falei para vocês aí, eu costumo sempre buscar o primeiro alvo, porque eu trabalho com scalp, operações curtas. A exposição, não gosto de ficar muito exposto no mercado, então abro minha operação, pego o meu primeiro take aqui, ó, e já saio da operação tranquilo. O importante para mim não é pegar todo esse movimento, é pegar um ali no positivo. Fechei, beleza, busco outras oportunidades. Eu poderia também travar aqui no 0 a 0, travar aqui a operação no 0 a 0 e deixar buscar o segundo alvo, mas esse não é o intuito meu no momento. Eu busco sempre o primeiro alvo aqui, ok? Então vou passar algumas paridades aqui, algumas partes para vocês darem uma olhada, para você ver que vai buscar exatamente as regiões como aqui. Então vamos lá, aqui Eurodólar. Eu até mandei uma mensagem lá quando abriu aqui, ó, nessa região. Digo, pessoal, fica atento que vai buscar o segundo alvo. E olha o que aconteceu. Até que ultrapassou ainda. Então, se a gente olhar esse movimento no Eurodólar, falando desse movimento, digamos que eu comprei aqui, que minha compra aqui, ó, nessa região, compra nessa região. Aguardei, conforme eu passei para vocês, aguardei o fechamento do candle. Eu não entrei aqui, ó, tá vendo? Porque fechou aqui e abriu abaixo. Eu esperei essa próxima fechar. Então fechou essa aqui, eu entrei. Quando eu entrei aqui, fiquei negativo algo em torno de 50, 60 pontos. Fiquei negativo e travei a operação lá no stop, tudo certinho, e deixei rolar. E fui buscar essa região aqui, ó, sair rapidinho da operação. Eu poderia muito bem travar ela aqui no 0 a 0 e buscar essa zona interessante aqui do segundo alvo, que dá em torno de 171 pontos. Isso, a gente falando da Forex, é muita coisa, 171 pontos, porque esse valor depende muito de como você vai operar, de qual lote você vai aplicar nas suas operações. Então aqui, só aqui 170 pontos. Vou mostrar outros pares de moeda aqui para vocês. Aqui é o USD-JPY. Aqui é o áudio USD. O áudio USD eu não fiz análise. Essa aqui é bem retroativa, não estava até marcado, foi de ontem. Não marquei ainda. Essa aqui eu não fiz, que é o áudio USD. O EURO-JPY eu fiz aqui, já é a segunda ordem. Aquela já apaguei, e aqui já é a segunda ordem que eu entro. E a segunda marcação no EURO-JPY é essa que está rolando agora aí, ó. Estou buscando aqui esse alvo 1. GBP-JPY, essa aqui top demais, pessoal, top. Se vocês analisar aqui, é top. Pode olhar aí, ó, GBP-JPY M15, eu postei lá no grupo. Dentro essa área aqui, ó, postei, tava aqui assim, ó, o preço, daqui pra cá, quando eu postei para vocês. Deixa eu mostrar para vocês aqui como foi que eu mandei para vocês. Vamos ver aqui para vocês verem. Vou botar esse aqui. Mostrar aqui para vocês, pra você ver como foi que eu tava desse jeito aqui, ó. Quando eu postei, se vocês analisarem aí, pode olhar aí, ó. GBP-JPY, quando eu postei, tava dessa forma, ó. Mais ou menos dessa forma aí.
quando eu postei para vocês. Marquei tudo bonitinho e postei lá. Pessoal, taxa tal, alvo 1, alvo 2, compra tal, tudo direitinho. Alvo 1 e alvo 2. Olhe que olhando para esse ponto aqui, ó. Olhe que olhando para esse ponto, você vê que não tá totalmente diferente, ó, de um possível suporte. Tá vendo? Ele pode estar no suporte, mais aqui na frente, ó. Mais aqui na frente. A mesma coisa esse ponto, esse alvo 1 aqui, ó. Tá vendo? Mesma coisa esse alvo 1. Você vê que tem muitos pontos interessantes que ele foi buscar certinho. Então vamos lá pra gente ver. Ó, o que aconteceu? Ele rompeu a taxa de venda, conforme eu falei para vocês. Aguardou o fechamento, entrou aqui. Se quiser buscar logo aqui esse primeiro alvo, que está bem curtinho, em uma situação dessa a gente deixa a operação rolar, vem buscar o segundo, porque já está muito próximo aqui já do primeiro, e aí, ó, você vinha buscar o segundo tranquilo. Aí nesse movimento aqui, ó, a gente está falando, gente, nesse movimento a gente está falando aí de algo em torno de 200 pontos, ó, 190 pontos, 200 pontos, que foi no alvo que veio buscar, ok? 200 pontos para o Forex, isso é muita coisa. Vou colocar aqui para vocês, vamos botar aqui, a gente vê uma situação dessa, 200 pontos. Vou mostrar para vocês aqui, ó, 200 pontos, né? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui que eu diminui mais essa calculadora. Então aqui 200 pontos, né? Se você entrasse com a ordem com um lote de 0,20, então 0,20 vezes 200, isso dá 40 dólares aqui nessa, com a ordem, com um lote de 0,20, 40 dólares. Se fosse com 0,50 de lote, se fosse com 0,50 vezes 200, isso ia dar 100 dólares aqui nessa operação, menos o spread, algo em torno de 25, 30 pontos, algo em torno de 25, 30 pontos, ia dar uma região, ia dar um valor muito interessante. Isso a gente está falando de 0,50, de 0, a gente está falando de 0,50, a gente está falando de 0, a gente está falando de 0,50, falando de 0,20. E se fosse de um dólar essa operação, se você tivesse feito de 1 dólar, ia ser 1 vezes o 200 lá, que dá 200, ou menos o spread, 1 vezes 170, vamos tirar lá 30 de spread, dá 170 dólares, ok? Então vamos dar continuidade aqui, ó, e agora vamos deixar lá que ela rolar, vamos ver o que acontece. Ó, esse aqui, ó, ainda não, essa linha vermelha que eu marquei, que foi a partir daqui que eu peguei o movimento. Esse aqui eu não estou considerando, aqui onde eu não tinha feito análise, aqui já estava com esse movimento. Eu fiz minha análise a partir desse movimento aqui. Só que aqui tem uma diferença, que é o gráfico H1, que é na paridade CHF JPY, gráfico H1. O preço veio aqui, ó, tocou aqui, até chegou a romper a zona de compra, de venda, só que não confirmou. É aquilo que eu falei para vocês, entra após a confirmação, ó, entra na ordem após a confirmação da próxima vela ou do próximo candle abrindo acima da região de compra ou de venda. Se vocês observar, ó, preço veio, tá vendo? Preço veio, mas não fechou. Então retornou e fechou dentro da região
dentro da região de interesse do mercado. Então fechou aqui dentro da região de interesse. E o próximo abriu aqui. Então nessa situação eu não vendia, porque não abriu, não me confirmou uma venda. E se vocês olharem, olha que ele obedece realmente os pontos. Você vê que ele não abriu, ele retornou. Agora eu tenho que buscar aqui uma taxa de compra. Está chegando próximo a taxa de compra. Então vou aguardar essa análise. É uma análise mais longa, que é de 1 hora. Buscando aqui qualquer uma dessas duas regiões aqui. A minha análise, conforme vocês viram aí, ela consiste da seguinte forma: eu tenho uma análise tanto para venda quanto para compra. Por quê? Porque a gente não sabe a direção do mercado, a gente não tem certeza. Então eu traço as duas possibilidades, tanto de venda quanto de compra. Vamos dar continuidade aqui. Audi JPY. Esse Audi JPY também foi cantado lá no grupo, mandei análise lá para vocês, certo? No Audi JPY. Se vocês observar aqui, ó, deu um primeiro alvo aqui, ó, já alcançou. A entrada foi aqui, ó. Mandei até o print lá para vocês. Ele, nesse caso aqui, ele não veio buscar o segundo alvo, buscou o primeiro, que é o que a gente sempre está em busca de scalp curto, operações curtas, mas com valores de pontos considerável, muito interessante. Então aqui, ó, a gente está falando de 130 pontos, 130 pontos nesse movimento. Então esse aí foi o Audi JPY M15. O NZD eu não fiz ainda. O NZD eu fiz ontem, mas não. Aqui, ó, já perdi essa oportunidade. Aqui já era uma grande região de venda. Aqui já perdi essa oportunidade aqui eu perdi essa oportunidade. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, essa oportunidade aqui, ó. Tá vendo? Aqui é uma grande oportunidade de venda que eu perdi. Entraria bem nessa região aqui, ó, buscando o primeiro alvo. Então aí essa aqui já perdi essa análise. Então NZD JPY. Vamos ver o AudiCAD. AudiCAD também não fiz, tá aqui marcado, mas não fiz análise. CAD JPY. CAD JPY, vocês estão vendo aí que ele buscou o primeiro alvo e foi próximo do segundo alvo. Esse segundo alvo aqui, de acordo com a nossa operação aqui, ele buscava o segundo alvo. Por quê? Porque da questão do spread, conforme eu falei para vocês, ó. Questão do spread, ó, 28 pontos, tá vendo? De spread. Então aqui o seu take, vou botar uma linha de take, vou botar uma linha aqui como se fosse uma linha de take para vocês verem. Vamos botar aqui da cor do, vamos botar igual aparece aqui. Então aqui, ó, eu não ia colocar meu take aqui, tá vendo? Eu não ia colocar aqui, eu ia colocar meu take aqui, ó, take aqui nessa região. Se você pegar aqui, ó, daqui para aqui, ó, 28, tá vendo? É 28, ainda dá para eu levantar mais ele aqui, ó. Dá, ó, pra eu pegar ele um pouquinho aqui, ó, colocar nessa região, ó, pronto, bem nessa região aí, ó, 28 pontos. Então eu buscava tranquilo esse segundo alvo aí. Nesse primeiro alvo aqui, a entrada foi aqui, ó, nessa região. Primeiro alvo, 150 pontos. Se eu travasse a operação aqui no 0 a 0, tá vendo? Se eu travasse no 0 a 0, eu perderia esse. Se eu travasse no 0 a 0 aqui, querendo buscar esse segundo alvo, eu perderia esse movimento aqui, ó, de 150 pontos. Porque eu vinha de 150 pontos, meu stop estava travado no 0 a 0, o preço ia retornar e ia pegar meu stop no 0 a 0. Ou seja, eu não ia, né, lucrar nada nessa operação se eu tivesse deixado aqui para buscar esse ponto. Então, busquei essa região aqui, ó, de 150 pontos, que é algo também interessante. Se você somar aí a quantidade de pontos que foi só nessas análises aí, dá bastante ponto. Então esse aí foi o CAD JPY. Vamos agora pro
Esse aqui, o SDCAD não fiz. Esse aqui também não. Então aqui ó, tá o SDJPY com grande movimento agora no M15. Vamos ver aqui o NZD. Fiquei de olho nesse NZD aqui, ó. Dá para pegar o movimento, pessoal. Dá para pegar o movimento, mas paciência. E se vocês observar, pode observar uma coisa que é interessante. Observe que essa análise aqui, ó, que eu fiz, eu acho que eu postei segunda-feira, foi domingo à noite, no NZD, ó, no NZD, tá vendo? Então o que aconteceu aqui? Se você tivesse deixado sua operação aqui, ó, você vê que ele respeita os pontos, ele respeita fielmente os pontos, ó, um exemplo. Eu postei, acho que foi segunda ou foi domingo, não me recordo. Aqui, ó, rompeu, você não entrava, você entrava aqui. Quando você entrasse aqui, você ia ficar negativo, lateralizando aqui o mercado, ficou negativo uma quantidade boa de pontos, porque o seu stop ia estar aqui, ó. Só que a questão do stop, gente, não se preocupe com a questão de pontos, se preocupe com o lote e com o gerenciamento de cada um. O stop aqui, ele é sempre estratégico, e questão de gerenciamento. O stop você não muda, você só muda o stop após a execução, após a ordem executada. Aí você movimenta o seu stop. Se está no lucro, você bota o seu stop no lucro e segue o fluxo. E ó, ficou lateralizado, aí veio, chegou aqui, ele perdeu de novo a região. E olha que interessante o que ele foi buscar. Olha que interessante que ele foi buscar, ó. Vocês estão vendo aqui esse alvo 1, ó. Tá vendo onde ele foi? Bem certinho. Tá vendo? Vendo onde ele foi? Ó. Vendo aí? Então, gente, isso aqui eu fui catalogado há muito tempo. Então, a estratégia que é top, realmente ela funciona, ó. Você vê, nessa distância o preço veio aqui e respeitou. Então, pessoal, é isso aí. Vou acompanhar aqui a evolução. Tá vendo aqui? Ainda tá no negativo. Tá no negativo, fica no positivo. Só que eu vou aguardar, vou deixar essa operação rolar aqui para ver o que acontece. Então, pessoal, beleza, é isso aí. Então vamos acompanhar, vou estar postando algumas análises aí no grupo, para vocês acompanhar. O intuito aqui é primeiro provar para vocês que realmente minha estratégia funciona. A partir daí do conceito e do acompanhamento de vocês com a minha estratégia, aí a gente pode estar conversando em relação a disponibilizar essa estratégia para vocês, certo? Disponibilizar essa estratégia para vocês no grupo. Eu já tenho algumas pessoas que adquiriram comigo e está tendo um resultado fantástico, e eu estou postando aí. Vocês veem que eu não fico falando no grupo que quero vender estratégia, estou postando as análises, vocês que vão interpretar ela e vai agir da forma que vocês quiserem. Se vocês tiverem interesse, aí só me chama lá no PV, a gente conversa como é que funciona. Eu não dou curso, eu ensino só a estratégia, ensino a estratégia e um pouco do gerenciamento de risco, entendeu? Então ele é interessante para quem já tem um pouco de conhecimento sobre Forex. Eu ensino direto a estratégia, o que você fazer dentro do mercado, como você se comportar. Então é isso que muitas pessoas aí não ensinam logo de imediato. Às vezes te vende muito conteúdo, que tem muito conteúdo gratuito aí na internet, te vende muito conteúdo para fazer volume naquele material didático ali que está passando, para querer tirar vantagem de vocês. E eu não, eu já sou sincero quanto a isso. Eu não dou curso, eu apenas disponibilizo a minha estratégia. Essa estratégia tem um valor, quem tiver interesse chama lá depois, qualquer hora. E é isso aí, vamos acompanhar aí, galera. Valeu!